Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Eu sou o Francisco Faustino e tenho hoje comigo o prazer de estar a entrevistar Ricardo Costa. O Ricardo formou-se em Engenharia e Gestão Industrial e tirou um MBA na Católica. Hoje é o CEO do Grupo Bernardo da Costa, onde levou a empresa a faturar 65 milhões no último ano, com uma equipa de 250 pessoas. Está também envolvido em diversos projetos, sendo presidente da AE Minho, advisor do Quanto Custa e muitos mais. Acima de tudo, como ele diz, é pai de 2 filhos de sangue e mais 2 de coração. Bem-vindo, Ricardo. Olá, muito obrigado, Faustino, pelo convite para estar aqui hoje. Ricardo, o teu começo é curioso, que é, estavas muito encaminhado para a medicina, lembro de dizer que os testes psicotécnicos estavam ali a apontar e acabas por tirar Engenharia e Gestão Industrial. É verdade. Consegues-nos falar aqui um bocadinho deste começo? Claro que sim. Sim, eu desde os meus 6, 7, 8 anos que dizia que queria ser médico. A verdade é que escolhi ciências quando tive que optar pela área de ensino no 10º ano. Fiz testes psicotécnicos tanto no 9º como no 11º, penso eu. Deram medicina aos dois. Candidatei-me, fiz as específicas de Biologia e Química, só que só tinha, penso eu, 16,1 de média. E então não chegava para a medicina. Ainda me candidatei a Bioquímica, que era a coisa mais perto de medicina que eu achava que conseguia entrar. Só que fui conhecer uma universidade, que foi a Lusíada, em Vila Nova de Famalicão, onde conheci na altura o vice-reitor, o professor Albino Reis, que me apresentou um curso, que era o curso de Engenharia e Gestão Industrial. Hoje é um curso até com uma das médias mais altas para entrar, mas na altura era um curso completamente desconhecido, só existia na Lusíada de Famalicão e na Universidade de Aveiro. Mas ele usou ali uma expressão que me cativou muito, que foi que aquele era o curso da Clínica Geral da Engenharia, que com um curso nós ficávamos aptos a trabalhar em diversas áreas da engenharia e depois ainda tínhamos a componente da gestão e da parte dos recursos humanos. E olha, fiz a prova de admissão na Lusíada, entrei e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado no que se refere ao meu futuro profissional, porque hoje era se calhar um médico muito infeliz e acabo por ser um gestor, um líder muito, muito feliz. Eu até costumo dizer na brincadeira, mas que não é brincar, é mesmo a sério, eu desmaio quando vejo sangue, por isso para médico ia ser muito complicado ter esta característica de não lidar muito bem com o sangue. Por isso sim, acabei por enverdar no curso de Engenharia e Gestão Industrial. Como se veio a verificar, é um curso que foi ganhando muitos adeptos, hoje tem das médias mais altas para entrar na faculdade. E tive a sorte também, no meu período da licenciatura, ter a sorte, que a sorte procura-se, que é o que eu digo sempre, ter sido também presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada de Famalicão durante 3 anos, não ter chumbado nenhum ano enquanto presidente da Associação Académica, que era uma coisa rara na altura, mas isso deu uma componente prática de tudo aquilo que eu ia aprendendo de teoria no curso. E acho que essa foi a base para que depois eu vinha fazer profissionalmente, foi ter, de facto, conseguido executar no dia... Eu aprendia qualquer coisa no dia a seguir, fosse para organizar uma semana de recepção ao calor, uma semana de queima das fitas, na gestão do bar académico, na organização de workshops, em diversas atividades da associação, eu estava a pôr em prática aquilo que aprendia, essencialmente em 2 aspectos. Na parte da gestão e na parte de lidar com pessoas. Que é um componente foi prática. Fundamental. Foi fundamental. Eu digo muitas vezes, às vezes os professores ficam chateados comigo, que foi tão ou mais importante a parte da associação académica do que a licenciatura em si. Mas o que foi importante foi mesmo a conjugação das 2 coisas, da teoria que se aprende na universidade, da parte prática, que é uma das críticas que eu faço muitas vezes ao nosso sistema de ensino. Eu acho que o nosso sistema de ensino está completamente ultrapassado. Nós continuamos a ter o mesmo sistema de ensino de há 40 anos atrás e o mundo mudou tanto. Nós já temos o mesmo sistema de ensino antes de existir a Google, continuamos com o mesmo sistema de ensino enquanto existiu a Google e agora que já temos o ChatGPT, continuamos com o mesmo sistema de ensino, onde se continua a descarregar um conjunto de teoria e se aposta muito pouco na componente prática. E quer queiramos, quer não, e mais uma vez muita gente na universidade não gosta disto quando eu digo isto, mas a teoria está disponível a um clique. Há 40 anos não estava, era preciso descarregá-la. E há conceitos que são muito importantes serem transmitidos na escola ou nas universidades ou nos politécnicos.
mas há a parte prática, a parte das pessoas perceberem a questão de literacia financeira, literacia democrática, algo que é fundamental nos dias de hoje. Quando eu escrevi um artigo no início desta semana, como ler os mídia, como processar toda a informação que nós hoje somos bombardeados pelas mais diversas fontes. Não se ensina nada disso. E depois as pessoas chegam ao mercado de trabalho, chegam à vida ativa e têm um déficit muito grande nesta componente de como serem pessoas, de como serem bons cidadãos. E temos de facto a geração mais qualificada de sempre, ou com maiores qualificações de sempre, mas continua a existir um déficit que as prepara efetivamente para a vida ativa e para o mercado de trabalho. E eu falo muitas vezes disto porque acho que é uma mensagem que é importante nós nunca esquecermos. Tocaste aí num ponto super importante, que é como saber lidar com a informação que obtemos, porque hoje em dia estamos a ser bombardeados com informação e eu costumo sempre dizer, a brincar, que é a opinião de TikTok. Às vezes um amigo diz, não, eu sei, eu vi isto, acontece isto e isto. É preocupante, é muito preocupante. Eu escrevi este artigo, teve por base o que aconteceu a semana passada nas buscas ao PSD e à casa do Rui Rio, e de como se formula logo uma opinião que depois é muito difícil desligar-se dela. E nós condenamos hoje pessoas na praça pública simplesmente porque vemos um post numa rede social que damos por adquirido que aquilo é tudo verdade, e acho que estamos a chegar a uma situação muito preocupante, onde é tudo muito bonito quando toca aos outros, mas se nós pensarmos se aquilo for connosco, se nós de facto vamos saber lidar com isso, que é a justiça deve ser feita nos locais onde ela deve ser feita, que é nos tribunais. Nenhum de nós tem o poder de estar a julgar alguém com base em informações que muitas vezes são aquelas que nos querem vender e não as verdadeiras, e portanto foi com base nisso, mas que depois a parte final do artigo fala muito da literacia democrática e da educação mediática. E o que é a educação mediática? É nós educarmos as pessoas para saberem lidar com esse conjunto tão vasto de informação e que vem de diversas fontes, umas mais credíveis, outras menos credíveis, e que se hoje já é muito relevante com as redes sociais, com o Google, com as Wikipédias, com várias plataformas que nós temos acesso, nesta era que estamos a entrar mais a fundo da inteligência artificial, ainda é mais preocupante se as pessoas não forem criteriosas, se as pessoas não verificarem de facto se aquela informação que estão a consumir é de facto verídica ou não. E isso assusta-me enquanto cidadão, assusta-me enquanto empresário, porque estamos à mercê de um conjunto de mídias e de interesses que muitas vezes distorcem aquilo que é a realidade, porque é o que lhes interessa vender. E, infelizmente, nós não temos ainda a literacia suficiente para saber separar o trigo do joio. Nós tivemos aqui o Vasco Pedro, founder e CEO da Unbubble, e ele trouxe um ponto super interessante, que é até que ponto nós não estamos já a ser controlados por inteligência artificial. Ficou a questão, ele não o concluiu. Até que ponto não estávamos já a ser controlados do ponto de vista em que, neste momento, todos os algoritmos, Facebook, Insta, TikTok, vão promover uma informação X ou Y. Ou seja, e quem a escolhe é um algoritmo. E normalmente é quem paga mais, não é? Quem paga mais, ou até o que acontece organicamente é quanto mais controverso, por isso é que temos cá o crescimento também das extremas, quanto mais controverso, mais tração tem, costuma-se exatamente. dizer. O que é que nós podemos, se calhar, porque nesse ponto, quando estavas a falar de educar-nos mais para consumir a informação, será que parte por essa educação de consumir a informação? Será que parte de tentar, de algum modo, controlar um pouco estas redes? Eu, sinceramente, acho que parar a inteligência artificial ao dia de hoje é como parar o vento com a mão. Por outro lado, se entrarmos na excessiva regulamentação, também vamos ser ultrapassados por geografias, mais concretamente China e Estados Unidos, que não o vão fazer. Portanto, se a Europa entrar nesta questão de regulamentar muito a inteligência artificial, vai sofrer um atraso significativo. Portanto, o que eu acho é que nós temos que trabalhar a jusante depois. Nós não vamos conseguir trabalhar a montante. Nós não vamos impedir que o TikTok, o Facebook ou o Instagram nos minem com a publicidade que eles acham que é mais adequada a nós. Se consciência, seja por uma simples palavra que nós dissemos numa conversa telefónica,
já deve ter acontecido a toda a gente, claro. não é? Ou até às vezes, sem estar em conversa telefónica, basta estar o telefone ao nosso lado, se nós falarmos em determinado tópico, nós abrimos uma rede social e estamos a receber publicidade sobre aquele tópico, e nós podemos ter duas opções. Ou ficamos assustadíssimos com isto e deixamos de usar, ou então, que vai ser, com quase certeza não vai acontecer, ou se vamos continuar a usar. Temos que aprender a lidar com toda esta informação. E essa da publicidade, é aquela que se calhar menos me preocupa mais a informação. Claro. Preocupa mais aquilo que nós damos por adquirido sem consultarmos nenhuma fonte alternativa, sem verificarmos a fonte, sem de facto percebermos se o que está ali é um mero conjunto de propaganda ou se de facto é informação fidedigna que foi confirmada. Isso assusta-me, principalmente por esta questão da condenação em praça pública, porque nós temos muitos casos de pessoas que se viram envolvidas em acusações infundadas e umas passaram-se anos até que se vissem livre daquela conotação e outras não conseguiram ver-se livre dessa conotação, que é, volto a dizer, completamente infundada. Estamos a destruir aquela pessoa o impacto negativo. Pessoa. Eu conheço pessoas que tiveram esgotamentos e há casos de pessoas que puseram fim à vida por causa disso. Portanto, é preciso termos muito cuidado. E isto está a ganhar, de facto, uma velocidade que ou nós acompanhamos com a parte da formação e da educação, que é a base de tudo, e eu digo muitas vezes, a educação pode mesmo mudar o mundo, e depois podemos falar mais à frente de tudo aquilo que eu acho que Portugal tem que evoluir a nível da educação, mas temos que acompanhar nessa forma. Não dizer que vamos regulamentar o que nos vai agora aparecer. Não vai ser possível. E o que é que achas que Portugal devia, então, o que é que nós como portugueses ou o governo em si devíamos agir para mudar um pouco a educação? O que é que seria, a teu ver, um bom caminho para a educação? Um bom caminho. Eu já falei na base, que é, nós temos que fazer uma reforma do sistema educativo, portanto, nós temos que dotar as nossas pessoas e as nossas crianças e jovens de ferramentas que os façam começar uma vida ativa, uma vida profissional com mais skills, não sei, que são hoje muito mais valorizadas, quer pela sociedade, quer pelos empregadores, e não tanto os conhecimentos teóricos daquilo que é despejado durante anos a fio nas crianças e jovens. Portugal fez um caminho, e isso honra seja feita aos devidos governos, de melhoria do nosso nível de educação. Portanto, nós há 25 anos comparávamos muito mal com a média da União Europeia, com os países de leste, que entraram mais recentemente na mesma União Europeia, e hoje já comparamos muito melhor. No entanto, há um conjunto de competências e de cursos que estavam desadequados da necessidade do mercado de trabalho. E hoje isso revela-se, não é? Nós hoje queremos profissionais em determinadas áreas e há uma escassez enorme, porque nós andamos aqui muitos anos com a ideia que era só preciso formar doutores e engenheiros. E os politécnicos tiveram nós esquecemos dos cursos técnicos aos profissionais. Felizmente há os politécnicos, que há cerca de 5 anos despertaram e perceberam que havia uma lacuna no mercado. E, portanto, dedicaram-se a formações mais curtas, formações articuladas com as empresas, com empregabilidade garantida e comataram essa necessidade em parte. Mesmo assim, nós temos também um problema demográfico, não é? E, portanto, isso é outra situação que estamos a comatar com a importação de pessoas de outras geografias. Mas no que se refere à educação, é basicamente nós percebermos que as universidades, os politécnicos, todo o sistema científico e tecnológico tem que se abrir à sociedade. E os exemplos que nós temos demonstram precisamente isso. Universidades que fizeram esse caminho, como por exemplo a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro, nós vemos como é que as cidades à volta dessas universidades se desenvolveram. Universidades que se recusam continuamente a fazer esse caminho, como por exemplo a Universidade de Coimbra. Nós vemos o que é que aconteceu à cidade à volta dela. E, portanto, acho que está demonstrado que o caminho é cada vez uma maior co-criação entre empresas e instituições do sistema científico e tecnológico, e não falo só de universidades, os politécnicos. Eu sou um grande admirador do trabalho dos politécnicos, acho que são fundamentais a vários níveis, nesta questão dos cursos técnicos, nesta questão dos cursos de menor duração, na questão de levar o ensino para regiões onde as universidades não estão presentes. Nunca nos podemos esquecer da coesão territorial, que é fundamental, e, portanto, todas estas instituições têm que perceber que abrirem-se à sociedade e abrirem-se ao meio empresarial é fundamental. Agora,
isto não é só do lado das universidades, do lado das empresas também tem que ser feito um caminho. Nós não podemos continuar a pagar 700, 800 ou 900 euros a jovens que saem com formação superior. Portanto, as empresas, por um lado, também têm que se disponibilizar às instituições de ensino para colocar os seus quadros ao serviço dessas instituições para formarem melhor os jovens na parte prática que eu falei há pouco, e, por outro lado, têm que fazer um esforço para aumentar os salários dos jovens licenciados, porque senão o que vai acontecer é que os jovens licenciam-se ou tiram a sua formação e imigram, que é o que fizeram 40% dos jovens nos últimos anos, onde nós investimos como país na formação qualificada dessas pessoas, e eles estão a pôr em prática tudo isso noutras geografias, e Portugal acaba por ter aqui uma perda significativa. Isso era uma questão que eu tinha a fazer, que é, eu há pouco tempo estava a fazer esta questão, porque eu adoro viver em Portugal. Eu também, somos dois. E muitos dos meus amigos, neste momento, que eu tenho 24 anos, entraram há pouco tempo no mercado de trabalho, todos eles estão a crescer um portfólio ou a construir uma certa consistência para poder ir para fora. Okay? O objetivo deles é ir para fora. Okay. E surge esta questão que é, realmente, Ricardo, se tu agora tivesses 23 anos, o que é que tu escolhias entre ficar em Portugal e conseguires te desenvolver para chegares onde estás hoje, ou ir para fora e voltar? Porque surge este dilema muito forte, que as condições que cá temos às vezes não são as mais favoráveis, ou discordas? Não, concordo. Tenho que concordar, com muita pena minha. Uma das minhas o meu maior hobby, e eu acho que contribuiu muito para aquilo que sou hoje também, é o facto de ter viajado imenso. Conheço muitos países, mais de 80 países, e mesmo conhecendo todos estes países, continuo a dizer que Portugal continua a ser o melhor sítio para viver. Nós podemos não ser excelentes em nada, mas somos bons em muita coisa. Somos bons em clima, somos bons em gastronomia, somos bons a acolher com pessoas, somos bons em segurança, somos bons em muita coisa. Temos um excelente sistema científico, temos um bom sistema nacional de saúde, portanto, somos bons em muita coisa. Portanto, não conheço nenhum país que consiga agregar tanta coisa boa. Uns são melhores em alguns, outros são melhores noutros aspectos. Agora, falta-nos aqui conseguir atrair estes jovens que, de facto, se saem hoje da universidade, onde investiram muito do seu tempo, onde os pais, ou os próprios, fazendo alguns empréstimos, investem muito na sua educação, e depois são confrontados com o mercado de trabalho que tem essencialmente duas características na generalidade, e há boas exceções, paga mal e oferece poucas perspectivas de carreira, de evolução, a tendência é emigrar. Portanto, o que é que nós temos aqui como desígnio nacional neste aspecto? Subir os salários, e, portanto, toda a gente sabe a minha luta em relação a isso, e quanto eu falo em relação a isso, e que eu acho que o salário mínimo em 2030 devia estar pelo menos nos 1.500 euros, e vamos tentar que no grupo esteja. E, por outro lado, formar e qualificar os empresários portugueses para que eles percebam melhor esta geração que está a chegar ao mercado de trabalho. E em que é que eu me baseio para dizer isto? Em estudos. Portugal é o país da OCDE que tem o maior gap de qualificações entre trabalhadores e empresários. Os trabalhadores em Portugal são muito mais qualificados que os empresários. Por outro lado, Portugal é o segundo pior país da OCDE em formação ao longo da vida, o que significa que a grande maioria das pessoas tirava o seu 12º ano, a sua licenciatura, e até aos 65 anos não estudava mais, porque era a altura da reforma. Acontece que com tantas transições, com tantas mudanças no mundo, com a transição energética, a transição digital, inteligência artificial, com conjunturas devido à pandemia, devido à guerra, devido ao aumento da taxa de juros, devido à inflação, fazem com que as pessoas tenham que se adaptar e não se qualificando ou não se requalificando, ainda pensam como há 30 anos atrás. E isto faz com que esta geração, que tem uma forma de encarar o mercado de trabalho diferente daquela que a minha tinha, para o bem e para o mal. É, por um lado, a que tem as maiores qualificações sempre, mas, por outro lado, é aquela que está mais desligada de trabalho, aquela que vive mais no imediatismo. Hoje, dizer a um jovem que tem que esperar 3 anos para ser promovido é uma eternidade, não é? Isso não existe. O nosso tempo era normal. Uma rotatividade muito alta também. Nós temos que nos adaptar, porque, de facto, os jovens hoje têm mais qualificações, conhecem mais mundo, têm mais acesso à informação. A este nível, tudo mudou. E nós, enquanto empresários, percebemos isto e conseguimos ser atrativos para esses jovens, ou então, o caminho mais fácil
e que não é um problema para os jovens, porque de facto, com as qualificações que saem daqui, muitos deles brilham lá fora, com salários muito melhores. Mas eu não quero, a não ser pela experiência, não quero acreditar que encontrem um país melhor para viver do que Portugal, se Portugal souber ser atrativo nestes dois aspectos, salários e perspectivas de carreira. Se calhar aqui é um bom ponto para falarmos até o teu trabalho no grupo Bernardo da Costa. Sim. Que foi, tu foste o primeiro em Portugal a criar, vocês como empresa foram Sim. o primeiro em Portugal a criarem o Departamento da Felicidade. Certo. Consegues-nos falar um bocadinho como é que isto surgiu? Se calhar aqui um bocadinho também desta necessidade grande que estavas a sentir. Sim. Não foi tanto uma necessidade que estava a sentir, e até porque eu digo sempre, apesar do Departamento da Felicidade ter sido constituído em 2017, ele é uma consequência de uma cultura organizacional que já vem desde 1957. Portanto, já vem já tinha 60 anos. Começou no meu avô, foi depois continuada pelo meu pai e pelo meu tio, e eu tive o privilégio de receber esse legado. Uma cultura que promove o bem-estar, a saúde, a segurança, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, acima de tudo que as pessoas se sintam bem enquanto estão a trabalhar. Surgiu o Departamento da Felicidade porque percebemos que já havia um país que tinha um Ministério da Felicidade, que era Abu Dhabi, e portanto achamos que um país já tem um Ministério para cuidar da felicidade dos seus cidadãos, porque é que uma empresa não há de ter um departamento que também cuida da felicidade dos seus trabalhadores, e foi assim que nasce o Departamento da Felicidade. Mas mais uma vez digo que é uma consequência, não começou ali. Isto, até porque a primeira viagem que nós fizemos, que foi uma das viagens, foi das ações mais divulgadas publicamente pelos mídias do nosso Departamento da Felicidade. A primeira viagem foi em 2014, portanto foi anterior à criação formal do Departamento da Felicidade. Por isso, só para dizer que o Departamento da Felicidade não foi o início de algo, mas foi uma consequência, como um chapéu que se arranjou para que termos alguém mais dedicado às pessoas dentro da empresa. E depois o Departamento da Felicidade também foi evoluindo nestes 6 anos. Ele, nos primeiros 2, esteve no marketing, era a nossa responsável de marketing, que acumulava as funções de diretora do Departamento da Felicidade, e chegou a uma altura que ele estava muito vocacionado para o exterior e não tanto para o interior, por via do marketing estar responsável por ele, portanto estava a comunicá-lo muito para fora. Passámos-lo para os recursos humanos, 2019, portanto 2019, 2021 esteve nos recursos humanos, mas a nossa pessoa dos recursos humanos é muito mais jurídica e, portanto, aquilo não estava ser um bom a jogar muito bem. E em 2021, janeiro, contratámos a Margarida e autonomizamos o Departamento da Felicidade, e hoje em dia temos uma pessoa que só pensa nas pessoas da empresa, que é a Margarida. E isso é super curioso, porque muitas vezes nós focamos-nos em salários, aumentar salários, só que há muitos benefícios, às vezes, que se pode dar ao trabalhador que vai fazer igualmente feliz ou mais. Eu, por exemplo, eu achei super curioso vocês preocuparem-se mesmo com as necessidades e focaram-se, por exemplo, têm a opção de têm a roupa passada a ferro no trabalho. Sim. Eu acho que isso é muito fora da caixa e é interessante porque realmente é algo que vai poupar uma data de tempo àquela pessoa no fim de semana. É um verdadeiro equilíbrio entre vida pessoal. É a empresa a garantir que a pessoa vai ter mais tempo para si própria e não vai estar 4 ou 5 horas, seja homem ou mulher, a passar a ferro por semana. E sim. E como é que podemos estar mais atentos às necessidades dos nossos colaboradores? O que é que vocês fizeram para conseguir percebê-las? Mas deixa-me só dizer-te uma coisa em relação a isso. Força. Hoje em dia há quem chama esses benefícios todos salário emocional, um tema que se criou à volta disso, que é importante, mas que nunca pode substituir o salário. Até porque eu tenho uma expressão que já utilizei algumas vezes, que é: não adianta ter um spa na empresa se a partir do dia 15 as pessoas andarem a contar os tostões até ao final do mês. Perde toda a relevância. Portanto, que nunca se cria a ideia que o salário emocional vai substituir o salário. O salário é fundamental. E as pessoas terem uma vida digna, um salário digno, é fundamental. Depois, para serem mais atrativos, então sim devem pensar no salário emocional, que pode ser composto por várias coisas. No nosso caso, é a engomadoria, o seguro de saúde, é os dias de férias extra, um conjunto de programa de benefícios que nós temos no Departamento da Felicidade.
Mas mais importante do que isso, e foi essa também a grande evolução do Departamento da Felicidade, é estar atento à individualidade. É perceber que o que me faz feliz a mim é diferente do que te faz feliz a ti e é diferente do que faz feliz cada uma das minhas pessoas. E para isso nós precisamos ter alguém, no nosso caso nós temos a Margarida, que é psicóloga, que está à disposição das nossas pessoas para as ouvir. Ouvir as suas expectativas, ouvir os seus anseios, ouvir as suas dificuldades, perceber que impacto é que esta situação que nós vivemos atualmente, fosse da pandemia, seja da guerra, de aumento de taxa de juros, de inflação, está a ter nas nossas pessoas e como é que a empresa as pode ajudar. E, acima de tudo, quando me perguntam o que é que a Margarida faz, 70, 80% do tempo é ouvir, escutar as pessoas, perceber o que é que as pessoas disseram e perceber como é que nós, a empresa, podemos atuar para ir de encontro às motivações e expectativas de cada uma das pessoas. É fácil? Claro que não. Conseguimos agradar a todos? Claro que não. Vamos tentar, vamos fazer um esforço. Vamos, pelo menos, perceber o que é que as pessoas precisam para serem mais felizes, mais motivadas e mais produtivas. E vamos delinear estratégias para, com o maior impacto possível, conseguirmos, porque eu acredito mesmo que a felicidade é lucrativa. É isso que eu ia questionar, que é, até agora, conseguiram medir de alguma maneira este impacto no foco na felicidade das pessoas? Porque, a princípio, teoricamente, nós acreditamos que isto vai produzir mais resultados. Mas vocês conseguiram nos sentir? Vamos perceber. Eu não consigo dizer, nem te consigo dizer se faturamos mais X por termos Departamento da Felicidade, claro, ou se o nosso EBITDA é mais Y por termos. Não consigo. Sei várias coisas. Por um lado, sei que saímos sempre melhor das crises do que entramos. E isso eu acredito que é devido ao investimento que nós temos nas pessoas, que elas nos momentos mais difíceis unem-se em torno do objetivo que a empresa lhes põe e nós conseguimos superar os desafios que nos têm aparecido pela frente. Sei também, nas questões como ambiente de trabalho, a comunicação, melhoraram com esta cultura organizacional. Também sei que tenho pessoas muito mais orientadas para soluções do que para problemas. Quando acontece algo, muito mais depressa estamos a apontar a solução do que estamos a apontar quem foi o culpado. E isso numa organização também é fundamental. E agora começam a existir estudos. Também sei outra coisa, temos uma baixíssima rotatividade de pessoas, o que ninguém calcula, mas o custo de substituição de uma pessoa é altíssimo numa organização. Portanto, há um conjunto de indicadores que nos conseguem ajudar a transformar isto em dinheiro, para sermos assim mais redutores. Sim. Por outro lado, começam a haver cada vez mais estudos que agora medem isto. E sabemos, empresas que têm esta política, têm menos rotatividade e está definida as percentagens, as pessoas são mais rentáveis, as pessoas são mais inovadoras. Portanto, já começam a existir vários estudos que comprovam esta sensação que existe, que todos dizemos, as pessoas mais felizes são mais produtivas. Se bem que eu acho que essa não é uma pergunta que se deve fazer. E porquê é que eu digo isso? Da mesma forma que nós na sustentabilidade não questionamos se cuidar do nosso ambiente é rentável ou é produtivo, não devemos questionar cuidar das nossas pessoas e da felicidade das nossas pessoas se é rentável ou produtivo. Houve alguém que se lembrou de dividir o dia em 3 partes há 150 anos atrás. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para conviver. Se 1/3 da nossa vida, que significa 50% do tempo que estamos acordados, for passado em ambiente tóxico, em ambiente infeliz, a nossa vida deixa de facto de fazer sentido. E, portanto, é uma missão das empresas cuidarem das pessoas, cuidarem da felicidade das pessoas. Por isso eu acho que essa pergunta não se deve fazer, mas mesmo assim a querem fazer. Já respondi há pouco que acho que sim, que é rentável e é produtivo. Isso é um excelente ponto, porque realmente eu estava a perguntá-lo porque acho que se calhar muita gente quer sempre estas questões do que é que vai ser mais rentável, como é que conseguimos passar a empresa para o próximo nível, mas há que ver com o foco, se há uma empresa é quase como se fosse uma família, onde todos vão para aquele sítio com aquela missão em conjunto. Eu cada vez gosto menos, eu já há muito tempo que usava o termo família nas empresas, eu acho que nós devemos separar, eu gosto muito mais de falar de equipa agora, gosto muito mais de falar de equipa, de uma verdadeira equipa, e é isso que eu procuro que nós, nas diversas empresas do grupo e como grupo, sejamos uma verdadeira equipa, que luta toda para os mesmos objetivos, que não deixa ninguém para trás, que cuidam uns dos outros, e isso para mim é o mais relevante. E falando aqui, continuando aqui a falar um bocadinho sobre a felicidade, desfocando um bocadinho da felicidade no trabalho, mas cá um bocadinho na felicidade pessoal. Sim. Como é que o Ricardo consegue garantir que é feliz? Como é que eu consigo garantir que é feliz? Vamos ver. A felicidade, para ser também redutor,
Nós, quando temos expectativas e elas se cumprem, nós normalmente temos estados de felicidade. Quando temos expectativas e elas não se cumprem, nós temos estados de infelicidade ou de frustração, vamos chamar-lhe assim. E, portanto, o que eu procuro é criar as minhas expectativas. Eu sou ambicioso, é verdade, sou muito exigente, sou muito perfeccionista, mas vou-me realizando, mas, melhor dizendo, eu coloco metas curtas, isto é, que eu vá alcançando regularmente. E isso vai-me dando estados de felicidade com as conquistas das metas que, felizmente, suplantam aquelas que eu não vou conseguindo conquistar. E, portanto, isso, na teoria, torna uma pessoa feliz. Mas, acima de tudo, é perceber, eu movo-me por objetivos que eu defini na minha vida, ter as pessoas à minha volta felizes, causar um impacto positivo na minha família, nas minhas pessoas, na comunidade, nas minhas pessoas da empresa e na comunidade onde estamos inseridos, e quando o consigo fazer, isso faz-me feliz. E, portanto, vou alimentando-me da conquista de pequenos objetivos que eu vou definindo para a minha vida. Isso faz-me feliz, tenho uma base familiar muito forte, tenho a empresa que quis e que fui construindo, e sinto que na comunidade também conseguimos ter um papel ativo, que conseguimos pelo menos mudar para melhor a vida de alguém. E isso dá-me estados de felicidade. Mas tocaste aí num ponto excelente, porque isto é uma dúvida que eu tenho. Se calhar tu vais-me ajudar a resolvê-la. Que é, existe aquele princípio budista que o desejo de algo ou a ambição de algo muitas vezes é o caminho para a infelicidade, porque é aquela questão de que se temos um desejo e se não o alcançamos, vamos ficar infelizes, ou então vamos estar infelizes até alcançar aquele desejo. Só que ao mesmo tempo nós precisamos de ambição para conseguirmos nos mover e termos algo por lutar. Como é que tu fazes aqui este balanço? Qual é que é a tua opinião? A relativização. É? A relativização, que é darmos o verdadeiro valor àquilo que nós temos e conseguimos, mesmo que isso não seja aquilo que era o nosso objetivo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos definir um objetivo e não o alcançarmos. Mas olhamos para o nosso lado, e eu, mais uma vez, com todas as viagens, tive a oportunidade de fazer. E às vezes não é preciso viajar muito, basta irmos ao fundo da nossa rua ou ao bairro ao lado, e nós vemos, de facto, situações que nos levam a dizer, mas é muito aburro se estás a queixar ou se estás infeliz com a tua vida, quando há pessoas que nem sequer podem imaginar ter um quinto ou um décimo disso. E isso, nós temos de ser racionais ao ponto de pensar, para que é que eu vou estar infeliz com uma coisa quando eu pertenço à parte dos mais privilegiados do planeta? E, portanto, esta relativização tem-me ajudado a resolver muitas situações de suposta, onde eu poderia ficar infeliz, e não posso ficar, porque não tenho esse direito. Porque há pessoas que são muito, muito mais infelizes, e há pessoas que são muito mais felizes com muito menos do que aquilo que eu tenho. E isso é um processo, cada um há de ter os seus. Eu encontrei muitas vezes e que funciona em mim. E, Ricardo, falando aqui por E desculpa só daí, isto as pessoas quando me ouvirem dizer isto podem pensar, isto é só dinheiro. Não é só dinheiro. É saúde, é os amigos, é a família, é tudo aquilo que nos rodeia. Não é preciso ter um Ferrari ou um Lamborghini para nos sentirmos superiores aos outros ou da parte dos 15% melhores. Não, nunca deve ser pensado dessa forma. É o conjunto que nós temos à nossa volta que faz. Ou quando nos acontece algum infortúnio, como infelizmente já me aconteceu, nós pensamos, de facto, aquilo tudo que nós pensávamos que éramos infelizes, não tínhamos motivos nenhuns para pensar que éramos infelizes. Portanto... Há um ponto até deste autor, um autor que eu gosto muito, que é o Naval Ravikant. Sim. E autor, é um empreendedor, escreveram um livro sobre ele, que é o The Almanac of Naval Ravikant. Que, neste livro, ele diz muito que o dinheiro só resolve money problems, e as pessoas não têm noção do quão pequenos são os problemas relativos a dinheiro, que são importantes, claro, e é bom... Ninguém diga que não. Exatamente. Nós falamos sobre isso há pouco, não é? E gostamos de os ter resolvido, como é lógico, mas que... E nós falamos muito sobre isto, mas acho que às vezes não aprofundamos o suficiente. Toda a gente diz, claro, o dinheiro não é assim tão importante. Não, mas a verdade é que a vida é mesmo muito mais que isso, mas acho que às vezes não há uma consciencialização disso. Deixa-me só dizer-te que... Há 3 dias mandaram-me uma TED de uma pessoa a falar sobre a felicidade, e que tinha lá um gráfico curiosíssimo,
que media, portanto, o salário das pessoas e o nível de felicidade. E, curiosamente, o salário triplicando, o estado de felicidade mantinha-se contínuo. Isto demonstra isso que tu estavas a dizer. Isto foi feito um estudo sobre isto, que não é o dinheiro, vamos dizer, sem desvalorizar, mas não é o dinheiro que faz as pessoas mais felizes. E seguramente, se nós todos fizermos uma retrospectiva, nos momentos em que estivemos mais felizes, não foi onde gastamos mais dinheiro. Nem perto, não. Muitas vezes eu acho que para mim é pessoas. Nem de perto, nem de longe. Se nós fizermos assim uma retrospectiva de 30 segundos e disser onde é que eu fui mais feliz na minha vida, não foi nas coisas onde eu gastei mais dinheiro. Sim, nem perto. Eu não fui, seguramente. Exatamente. Sim, isso é um excelente ponto. Que às vezes, para termos não só de aquilo que falámos há bocado de relativizar, é olhar para o meu passado e ver, ok, onde é que eu fui mais feliz? Onde é que eu fui mais infeliz? Onde comprei as sapatilhas mais caras ou quando tive aquele momento que me ficou na história por um café, um gin, um pôr-do-sol, um whatever. Isso é um excelente ponto. E falando agora, mudando um bocadinho o assunto, que é que quando eu comecei o podcast, eu vi-te a dizer esta frase e eu sou sincero que tocou-me um pouco. Acho que é bonita quando tu dizes que tens 2 filhos de sangue e mais 2 filhos de coração. Certo. E eu queria abordar aqui um bocadinho este ponto de como é que foi lidar com a partida do irmão ao mesmo tempo que tu tens tanta coisa a acontecer na tua vida? Foi... Não te consigo dizer é. Claro. É um processo mais duro, o maior desafio da minha vida, sem dúvida, o momento mais infeliz e, assim, um momento de grande infelicidade e de perda e de dor, que ainda não passou. Eu espero que o tempo venha a ajudar. Neste momento ainda só acentua a dor e a saudade. Dizem que é um processo, dizem as pessoas mais entendidas nisso, e eu acredito que vá ser. No meu caso, teve vários impactos pessoais, profissionais. Portanto, para quem não sabe, o meu irmão trabalhava comigo já há 9 anos, estava na melhor fase da vida dele, tinha deixado de ser o irmão do Ricardo e passado a ser o Fernando, reconhecido pela equipa como o profissional que era. Estava previsto substituir-me dentro de 2, 3, 4 anos. Portanto, a esse nível teve um impacto muito grande. Teve no nível familiar, porque era o meu único irmão, tinha 2 bebés, portanto, uma menina com 3 meses e um menino com 3 anos, quando isto aconteceu. E, portanto, como imaginas, foi um momento muito difícil e que está a ser uma mudança. Mas também são esses bebés que nos dão a força para seguir em frente, e nós podemos ter 2 opções em relação ao luto. Ou nos lamentamos continuamente e entramos numa espiral depressiva, ou aceitamos que os acidentes acontecem, que podemos depois entrar em questões mais espirituais, mas que eu penso que não são para aqui importantes. Mas ou aceitamos o que aconteceu e pensamos o que é que a pessoa, se cá estivesse, gostava que nós fizéssemos. E foi isso que eu decidi fazer, com momentos muito difíceis, momentos todos os dias. Não há um único dia em que não exista um momento de dor, um momento de saudade, um momento de choro, um momento de conversa. Mas tentar ver, olha, se o meu irmão cá estivesse, o que é que ele gostava que eu estivesse a fazer? Que me estivesse a lamentar, ou que tentasse, de facto, andar para a frente, continuar a vida, cuidar dos que cá ficaram, seja dos filhos dele, seja da esposa, seja dos meus pais, dos nossos pais. Portanto, e foi isso que eu decidi. E satisfez-se cá um pouco o legado que ele deixou de continuares essa missão? É perceber aquilo que de facto o movia, os principais valores que ele deixou, o maior legado que eu digo sempre de justiça, de ponderação, que era o que caracterizava muito o meu irmão, e tentar pôr isso em prática, porque ele para mim era uma balança, portanto, ele equilibrava em tudo aquilo que eu sou mais expansivo, espontâneo, ambicioso, ele equilibrava-me, e portanto, sem ele estar cá, eu tentar ter essa parte dele, que é a forma de o manter vivo, de ele continuar dentro de nós, sem tabus, sem ter medo de falar da situação, sem ter medo ou receio que se diga o nome dele. Não, foi das primeiras coisas que pedi na empresa, foi para nunca terem esse medo, porque vamos manter viva a sua memória, o seu legado, e foi assim que eu processei. Foi a minha forma, não é melhor nem pior que qualquer outra, foi a que eu encontrei. E para alguém, porque imagina, isto aqui até é uma pergunta muito específica, porque no teu caso tu
tu tinhas, lá está, como estava a dizer, tinhas muita coisa também a acontecer na tua vida. Alguém que também tenha, o que seja, claro, de muito trabalho, quer que esteja a trabalhar, algum conselho que tu dês nestes momentos, alguma coisa que para ti que foi um bom fator de fazer um bom equilíbrio, de alguma coisa? É mesmo aceitar que aconteceu e tentar manter viva a memória. Okay. Tentando manter viva a memória com aquilo que eu caracterizava, eu consegui ir fazendo as coisas por mim, pela família que ficou e também por ele. E isso ajudou-me imenso. Eu, às vezes, há coisas que não me apetece fazer, mas sei que as devo fazer, porque o corpo não está disponível para isso, a cabeça muito menos. Mas, pá, se ele estivesse aqui, era isto que eu queria que ele fizesse. Por isso, vamos lá sair do sofá, ou sair da cama, e vamos lá para o que seja, um evento qualquer. Como sabem, eu penso que sabem, eu estou envolvido em muita coisa, como tu disseste, e há eventos, há cerimónias, há compromissos que não me apetece. Pá, pronto, uma pessoa está em baixo psicologicamente e não apetece. E nesses momentos é apelar mesmo àquele sentimento. Pá, não, ele queria mesmo, era que tu fizesses. Portanto, vamos lá e faz. Isto tem-me ajudado. Sim, perfeitamente. O que mais me ajudou também, e o que mais é o nosso núcleo familiar, que é muito forte, os amigos que de facto demonstraram estar ao lado em momentos também, neste momento tão difícil, e percebi que há um conjunto de gente à minha volta que de facto me quer muito bem, e isso também ajudou muito. Voltando aqui a falar, se calhar, um bocadinho depois do teu foco, que estavas a dizer, do focar na empresa, também ajudar, todo este ambiente. No teu percurso até agora, o que é que tu viste que para empreendedores que estão no início, que estão a começar, que se calhar tu já contactaste até através da AEMinho, se calhar conseguiste contactar com muitos jovens empreendedores, onde é que achas que eles mais falham? Onde é que eu acho que eles mais falham? Em rodear-se das pessoas certas. Nós temos um problema em Portugal de dificuldade em partilhar, dificuldade em cooperar, dificuldade em perceber que juntos somos de facto mais fortes do que cada um por si, e portanto que tentamos fazer tudo sozinhos. É o meu quintal, é posse, é meu. Eu acho que é algo que nós na EMIN temos trabalhado muito, e eu já o tenho, além de dizer isto eu pratico, portanto eu estou farto de fazer fusões, aquisições, ter sócios, ter sociedades. Eu sempre disse que preferia ter 1% da EDP do que 100% da BC, foi sempre o meu discurso desde os 25 anos, e portanto isso acho que é preciso mudar. Desde que nós encontremos pessoas que partilhem dos mesmos valores, dos mesmos princípios, nós devemos associar, devemos juntar, devemos partilhar. Acho que depois há uma fase onde tem dificuldade em delegar. Isso foi uma das minhas grandes evoluções na minha carreira. Eu, quando percebi que queria uma empresa maior que os meus braços, eu percebi que precisava de mais braços. Precisando de mais braços, nós temos que delegar como deve ser. O que é o delegar como deve ser? Não é dar só responsabilidades, mas é dar autonomia, responsabilidades, estar ao lado dessas pessoas quando elas cometem erros. É fundamental, não é? Porque um erro pode ser o início da jornada mais bonita da nossa vida, e, portanto, estar ao lado das pessoas quando cometem erros, ter a plena sensação que as pessoas não vão fazer igual a nós, vão fazer aquilo que é de acordo com a nossa linha de orientação, mas à forma dessas pessoas. Nós temos que aceitar isso. Muitas vezes, quando nós delegamos, nós estamos à espera que as pessoas façam exatamente igual a nós. Isso não vai acontecer. Todos nós somos diferentes, todos nós temos formas diferentes de abordar determinadas situações. E o delegar é isso, é confiar. É confiar nas pessoas, é preciso encontrar pessoas em quem se possa confiar. Eu também não acertei à primeira em todas as pessoas que eu quis delegar, mas felizmente tenho uma equipa que se calhar é a minha maior conquista ao dia de hoje. Eu estar aqui neste podcast hoje, ou estar em todos os eventos onde eu estou, só é possível porque eu tenho uma equipa que garante que as empresas funcionam, que vendem, que prestam apoio técnico, que há promoção, que há cobranças, portanto, e eu confio plenamente nas pessoas que têm a fazer isso. Isso, de facto, foi a minha maior conquista. Portanto, o delegar é fundamental. E depois, o pensar fora da caixa. O não ir no efeito de manada, que é uma coisa que eu critico muito, que é muito fácil, porque assim ninguém dá por nós, ninguém nos aponta ao dedo, ninguém diz, olha, este falhou. Normalmente, quando se pensa fora da caixa, quando se tenta inovar, erra-se. Falha-se, normalíssimo, mas há que voltar a tentar, e é assim que nascem os grandes projetos e os grandes casos de sucesso. Queria estar a tocar aí. Eu tenho um princípio na minha vida que é, basicamente, que é comportamentos, sempre que eu vejo um comportamento comum,
leva a um outcome comum. Ou seja, por exemplo, quando dizem assim, uma relação, vamos pensar numa relação, que aquilo é uma relação normal. Não, olha que isso é demasiado extremo, tu devias estar numa relação mais normal. Eu penso, mas uma relação normal vai levar a uma taxa de divórcio normal. Claro. E eu penso sempre isto tudo na vida. Eu acho que este princípio me ajudou muito, que é tentar... Ok, claro que há um balanço entre isso. Mas o ser normal não é assim tão positivo, porque vai levar aos resultados normais. E nós nunca podemos esperar resultados diferentes quando fazemos as coisas da mesma forma. Isso Exatamente. é uma frase que toda a gente diz por aí, de formas diferentes ou com uma construção diferente, mas a base é esta. E em Portugal nós tentamos, e até como país, e na gestão pública, gestão política, tentamos esperamos resultados diferentes a fazer as coisas sempre da mesma forma. Não vai acontecer. Claro. Não vai acontecer. Agora, fazer as coisas de forma diferente é difícil. Dá exposição, e a exposição para o bem e para o mal está sujeita à crítica. Só quem faz alguma coisa é que é criticado. Quem não fizer nada nunca vai ser criticado por nada. Não é? Vai estar ali no seu cantinho, nunca ninguém o vai acusar de nada. Mas assim o país não evolui, a sociedade não evolui. Achas que há muito, até tocando aqui naquela questão dos empreendedores que querem começar, alguém que tem uma ideia e quer avançar, achas que o medo de falhar estraga muita coisa? Claro. Nesse ponto que estás a dizer. O falhar na nossa sociedade é quase criminalizado. Socialmente, o falhar é muito mal encarado. Basta perceber esta questão das empresas e do fechar uma empresa. O nosso Código das Sociedades Comerciais não está preparado para se fechar uma empresa. É difícil fechar uma empresa em Portugal, porque não foi pensado nisso. E devia ser, porque há projetos que são limitados no tempo, há empresas que só duram mediante um determinado projeto e, portanto, devia ser. Mas fechar uma empresa em Portugal, socialmente, é mau. Sim. É-se atacado. Até dizer, mesmo que não devas a ninguém, até é bom dizer logo, olha, fechou, já deixou aí uma série de calotes por pagar. É logo a primeira coisa que as pessoas dizem. E, portanto, o falhar tem a mesma conotação. És um falhado, nunca vais conseguir nada na vida, não tiveste sucesso, e enquanto não mudarmos isto, sabes, uma coisa que eu digo muitas vezes quando se critica os políticos e critica-se a nossa classe política, é que temos políticos fracos, eu desmonto isso com um argumento que eu acho que as pessoas entendem perfeitamente. Os políticos que temos são reflexo da sociedade que somos. No dia em que nós formos uma sociedade com mais valores, melhor qualificada, que valorize de facto o essencial e não o acessório, nós vamos ter melhores políticos. Enquanto nós formos a sociedade que somos, que consome aquilo que nos dão, que prefere ver, e com todo o respeito, claro, prefere ver o Big Brother um prós e contras, ou vamos ter os políticos que temos. Sim, a educação que recebemos vai ser também as armas que vamos ter no nosso futuro. Completamente. E Ricardo, tu já conheceste bastantes também empresários, não só se calhar de questão no início, mas que um bocadinho num estágio um bocadinho mais avançado. Conhecer grandes empresários e grandes empresas, sim. E queria-te questionar aqui, não sei se chegaste a conhecer muitas histórias de insucesso, mas destas histórias de insucesso, o que é que tu viste algum princípio em comum? O que é que muitas vezes leva a pessoa... Achas que às vezes, claro que há infortúnios da vida, mas também... Vi algumas coisas. Eu próprio já tive insucessos e eu falo deles abertamente. O projeto em Moçambique foi um insucesso, o projeto em Cabo Verde foi um insucesso, uma spin-off que comprámos na Universidade do Minho foi um insucesso. E se tu me perguntas o que é que se pode dizer que seja comum, não é fácil. Eu atribuo-os todos a mim, portanto, porque eu acho que eu os devo assumir. Mas houve questões conjunturais, a crise de 2008, 2014 fez com que alguns projetos fossem à falência, mas nós dizemos, é porque não estava preparado para enfrentar a crise. Ok, mas se 95% dos nossos clientes vão à falência e eles até são, nem é só um, se for só um, nós podemos dizer, houve concentração excessiva num cliente ou num fornecedor, e, portanto estava ali uma dependência que é algo que na gestão nunca deve haver, não estarmos dependentes só de um cliente ou de um fornecedor. Quando isso não acontece é conjuntural, mas normalmente há déficits de gestão, normalmente há déficits de gestão, ou falta de capacidade de fazer vingar um projeto. Claro. Eu, no nosso caso, tanto Moçambique como Cabo Verde, fui eu que não tive a capacidade de fazer vingar aqueles projetos.
ou porque não apostei com as pessoas certas, ou porque encarei mal o respectivo mercado e não fiz a análise inicial que devia ter feito das barreiras para entrarmos naquele mercado, ou porque a ideia era fantástica, mas não tinha mercado. No caso da Exo, esta spin-off da Universidade de Minho, toda a gente dizia que aquilo era um produto espetacular, que ia revolucionar o mundo, mas não se vendia. Ninguém estava disposto a pagar por ele. Era bonito, toda a gente o elogiou, mas daí a fazer as pessoas pagarem por ele, portanto, isto acontece muito com as spin-offs, não é? Mas faz parte. Os fundos de investimento sabem muito bem que em cada 10, normalmente 9 dão um erro, mas dá para recuperar o investimento nos outros 9, nesses 9 que perder. E, portanto, lá está, acima de tudo é não ter medo de falhar. Há uma regra que eu pus a mim mesmo na gestão, que era, sempre que eu iniciava um projeto novo, eu tinha que ter determinado o budget, que eu sabia que gastando todo aquele budget e perdendo-o todo, não ia afetar a empresa inicial. E essa foi a regra que eu fui pondo. E como já disse, tive pelo menos 3 casos onde perdi o investimento quase todo que fiz, mas isso não abalou a empresa que estava a garantir que era possível. O problema é quando nós temos uma empresa que nos dá 100 e nós investimos 500. Se perdermos aqueles 500, já vamos, a da base já vai ficar afetada e depois há um efeito catadupa. Isso é um bom conselho. E aqui, até focando aqui agora mais no grupo Bernardo da Costa, como é que foi transformar uma empresa, que eu lembro há pouco tempo eu vi uma publicação tua no LinkedIn. Foi um podcast que eu fiz com o Mike Dias, acho eu, que foi o Scale Up. Exatamente, foi. De onde basicamente conseguiram transformar uma empresa que estava a faturar 1,8 milhões para 65 milhões. Muita tentativa e erro, muito arriscar, muito inovar, muitas horas sem dormir. 66 anos de empresa. 66 anos de empresa, apesar disto ter sido em 20 anos, digamos, claro. esta passagem ter sido de 2002 a 2022, 2023. Acima de tudo isso, mas acima de tudo, e mais importante, uma excelente equipa, excelentes pessoas. Sem isso era impossível. Eu não fiz isto. Podem às vezes querer tentar vender essa imagem, mas era toda errada. Não fui eu que o fiz. Eu fui o iniciador, mas depois precisei de muita gente à minha volta, muito competente, muito dedicada, muito resiliente, que me acompanhou sempre, mesmo nos momentos difíceis, estiveram lá presentes e é a eles que eu devo, sejam colaboradores, sejam sócios que eu tive em determinados projetos ou ainda tenho, que foram fundamentais para que isto fosse possível. E nós hoje temos de facto um grupo diverso, quer em áreas de atividade, quer em geografias, com diferentes sócios, não temos a maioria em todas as empresas, umas temos, outras não, e o grupo todo tem esse volume de negócios da soma das faturações de cada uma das empresas. E tu tocaste num ponto que eu via muito em podcasts teus, onde dizias aquele foco da formação, que claro. Há que haver formação. Claro. E essa formação no Grupo Bernardo da Costa também é uma das prioridades? É, até porque nós criamos em 2011 uma academia de formação, é uma das empresas do grupo, com esse objetivo de formar a comunidade, os nossos clientes, mas também formar as nossas pessoas, porque eu acredito de facto na formação, acredito muito nas qualificações. Aquela expressão que também se usa muito, que é muito pior que formar alguém e essa pessoa ir-se embora, é não formar e essa pessoa ficar. O pior que pode haver para uma empresa é não formar as pessoas e elas continuarem na empresa, porque temos os piores. E portanto, porque às vezes eu não vou investir em formação porque ele vai ter a formação e depois vai-se embora. É muito pior não os formar e eles ficarem. Totalmente. E enquanto não se perceber isto, enquanto não, e que é uma coisa tão simples, não é? Sim, eu acho que toda a gente percebe. Mas infelizmente ainda há muita mentalidade de não apostar na formação com medo que as pessoas sejam qualificadas demais e se vão embora porque são muito mais atrativas para a concorrência. Acho que é um erro brutal. E como é que alguém que queira crescer dentro da empresa, alguém que esteja a trabalhar, como é que é possível? É só manifestar essa predisposição, porque nós temos muitos casos. Temos uma pessoa que começou como administrativa, hoje é diretora financeira, temos pessoas que começaram como empregados de armazém, hoje são diretores de operações, temos pessoas que começaram como técnicos, hoje são diretores do departamento técnico. Eu privilegio sempre, em qualquer recrutamento, alguém que esteja dentro. Sempre. Só quando não é possível com alguém da estrutura do momento. E depois, normalmente como é que se processa? Abre-se uma vaga qualquer, independentemente de qual é. Vemos se temos internamente alguém que a possa ocupar.
Se tivermos, primeiro tentamos com essa pessoa e contratamos alguém para o lugar que essa pessoa deixou vago, que permita sempre uma progressão na carreira das pessoas. Ricardo, uma vez no podcast tu disseste, enquanto cá estamos devemos dar o nosso melhor todos os dias. Isto é que é o importante. O que é que para ti é dar o melhor? Eu disse isso só para enquadrar, porque o nosso melhor todos os dias não tem que ser igual todos os dias. Ou melhor, não tem que ter a mesma intensidade todos os dias. Porque há dias em que nós estamos melhor, há dias em que estamos menos bem. Agora, o que importa é que nós, naquele dia, com a capacidade que nós temos, chegamos ao final do dia e disser, eu hoje dei o melhor de mim. O melhor de mim pode-se traduzir na forma como nós abordamos as pessoas, na forma como nós pomos em prática algum projeto, na forma como nós iniciamos alguma ideia nova. É nós chegarmos ao final do dia e dizer, eu hoje dei o melhor de mim. E um dia pode ser, eu estou super inspirado e deixa-me aqui idealizar um projeto XPTO para desafiar alguém para vir comigo, ou pode ser chegar ao escritório, não estar tão bem disposto, mas mesmo assim ter um cuidado com as pessoas, perceber onde é que nós podemos ajudar o nosso colega de trabalho. Portanto, o melhor pode ter diferentes intensidades, porque nós não temos dias todos iguais, mas é nós chegarmos ao final do dia e dizer, eu hoje, da forma como eu estava, eu dei o melhor, dei o meu melhor, mesmo que esse melhor seja diferente. Como é que nós... Agora que estavas a dizer isso relativamente também numa equipa, no trabalho, às vezes, se calhar, há dias péssimos, onde a nossa produtividade é baixíssima e é difícil trabalhar. Vocês, por exemplo, acreditam num modelo mais que permite haver aqui alguma mínima de liberdade à pessoa, de, por exemplo, se for um trabalho mais de... Eu acredito muito na flexibilidade, acredito muito que nós devemos adequar o nosso trabalho ao momento em que nos sentimos mais capacitados para o fazer. Como é lógico, isto não é possível em todas as funções. Claro. Uma pessoa que garante o front office de uma empresa que abre as suas portas às 9 e fecha às 16, não pode lembrar-se de começar a trabalhar às 5 da manhã e sair de trabalho às 3. É impossível. Claro. Ou no departamento técnico, quando há assistência remota, num conjunto de funções. Noutras funções isto não foi por causa da pandemia, com esta questão de teletrabalhos e trabalhos híbridos, sempre tivemos esta ideia de flexibilidade. O que é que eu acho que a pandemia veio mudar em relação a isto? A forma como os próprios colegas veem os seus colegas. Antigamente, se uma pessoa dizia que trabalhava a partir de casa, o colega dizia logo, não, está na praia, está a dormir, ou está a cuidar dos filhos, não está a trabalhar. Como todos tivemos que passar, ou quase todos, 7 semanas em casa a trabalhar nos primeiros 2 estados de emergência, percebemos que de facto se trabalha em casa. E às vezes até se trabalha mais. E, portanto, agora, entre os colegas, já não há aquela recriminação de ficou em casa, já no trabalho, ou está de férias. É umas férias pagas pela empresa. E isso acho que ajudou no ambiente interno a mudar aqui algum mindset. Por outro lado, eu sou contra o teletrabalho em permanência, a 100%, completamente contra. Sou defensor do trabalho híbrido, desde que isso possa proporcionar mais bem-estar e um melhor equilíbrio de vida pessoal e profissional aos trabalhadores. O que é que eu quero dizer com isto? Se me disserem que é um trabalhador que tem o filho no colégio, que sai de casa e que o colégio é ao lado da empresa, que sai de casa, vai levar o filho ao colégio e vai para casa trabalhar, não consigo perceber. Porque eu não vejo ali nenhum ganho, a não ser a pessoa estar só em casa, sozinha. Eu acho que ganha muito mais em estar ao lado da sua equipa, porque os problemas resolvem-se muito mais facilmente, cara a cara, estando presente. Agora, aqui em Lisboa, que nós temos aqui a delegação, a nossa delegação é em Sacavém, temos pessoas que moram no Barreiro, ou em Almada, ou em Sesimbra, que demoram 1h20 a ir para a empresa de manhã e 1h20 a ir para casa à tarde. Se essa pessoa, em vez de fazer esse trajeto, de ficar em casa 2 dias por semana, ganha 6 horas, em números redondos, e pode dedicar essas 6 horas à sua família, ao ginásio, ao que quiser. Aí há um ganho. E eu aí sou de acordo que, de facto, não faz sentido estar a passar 6 horas no trânsito quando se pode estar em casa e a função o permita. Portanto, desde que isto, de facto, signifique uma vantagem para o trabalhador, sou muito defensor do trabalho livre e é o sistema que nós temos em casa no grupo. Porque os dias de trabalho em casa estão indexados à distância entre o local de trabalho e a empresa. Isso é um excelente ponto que tu disseste, que quando tu respondeste que são da flexibilidade, acho que
reverte depois de tudo o que tu explicaste, que é exatamente isso, que é adaptar a cada situação. Exatamente. E estarmos a personalizar as necessidades de cada pessoa que está a Mas trabalhar. É um tema difícil, porque nós já tivemos dentro da empresa, quando instituímos este modelo de trabalho híbrido, vamos chamar-lhe assim, pessoas cuja função não lhe permite estar em casa e vieram-nos perguntar: então o que é que eu vou ganhar com isso? Se aquela pessoa já vai poder estar menos 6 horas no trânsito. Aí como é que se responde a isto? É difícil. É um bom ponto. Sim, porque depois há a questão também de justiça, de como é que vocês resolveram isso? Não resolvemos, é o que é, são as funções que são. Sim, aí não há segredos. Se uma pessoa de facto não consegue, um colaborador do armazém que tem que receber encomendas e despachar encomendas, não o pode fazer a partir de casa, impossível. O que é que vamos fazer? É o que é. Acaba por ser. E ele não é prejudicado. Sim. Mas o problema é que nós temos muito a tendência de olhar sempre para o vizinho, não é? Portanto, ele acha que o outro está a ser beneficiado e por isso sente-se ele prejudicado. Mas ele não foi prejudicado em nada, porque ele sempre fez aquele trabalho e continuou a fazer o trabalho com as mesmas condições e a ser beneficiado com tudo aquilo que o Departamento da Felicidade tem. Mas, na ótica dele, o facto do colega ter sido beneficiado, ele já é prejudicado. Mas há aí uma coisa que é o. Por isso é que as pessoas são complexas. São complexas. Porque temos que satisfazer aquela pessoa, a opinião daquela pessoa relativamente às outras pessoas. Há todo um Por isso jogo. Quem disser que isto é fácil não é. Ricardo, qual é que é aqui, neste momento, com tudo o que vocês já conquistaram, qual é que agora é a tua missão? Não só, se calhar, a nível empresarial, mas também um pouco pessoal. O que é que te motiva? É o criar impacto. É aquilo que eu disse no início, é aquilo que me faz feliz. Criar impacto primeiro a mim mesmo, criar impacto aos que me rodeiam na minha família, criar impacto às pessoas que trabalham comigo e criar impacto na comunidade. É algo que me move muito, é poder, olha, isto que nós estamos a fazer, poder dar conselhos que sejam bons às pessoas, eu espero que o sejam, no dia em que não forem só tenho que dizer que eu vou tentar dar outros, mas transmitir a minha opinião de uma forma livre, espontânea e naquilo que eu acredito mesmo que pode transformar a nossa sociedade para melhor. E se eu conseguir fazer isso, sinto-me realizado. Nós temos aqui uma pergunta já da praxe, que é sempre a nossa pergunta final, ok? Que é, qual é a mensagem que tu gostavas de deixar para a próxima geração? A educação pode mesmo mudar o mundo e, portanto, nunca se pode deixar de dar a devido valor e a devida importância à formação, educação e qualificação. Porque acredito que é mesmo pela educação que nós mudamos o mundo. E, portanto, apostar verdadeiramente nas qualificações, nas requalificações e na adaptação. A adaptação é fundamental. Isto já vem de Darwin, não é o mais forte que ganha, é o que se adapta melhor. E termos pessoas com a capacidade, que é outra das grandes vantagens do Departamento da Felicidade, cria facilitadores de mudança, que é fundamental numa empresa. Com todas as transições, com todas as mudanças, nós temos pessoas que não sejam resistentes às mudanças, como qualquer ser humano normalmente é resistente à mudança, e, portanto, esta nova geração também que saiba ir se adaptando aos diversos ciclos, às diversas transições, porque, de facto, o mundo está a mudar a uma velocidade estonteante, e quem tiver a melhor capacidade de adaptação vai, com certeza, ter o maior sucesso. Ricardo, olha, foi um prazer. O gosto foi meu. Muito obrigado. Adorei falar contigo e muito obrigado por assistirem a mais um episódio. Obrigado.